Na apresentação que fazemos da história do Jubileu, chegamos ao que vivemos atualmente, o Jubileu 2025, e como sempre, com o Dom Manuel Clemente, cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. É um Jubileu que conhecemos, em todo caso, interessa talvez contextualizá-lo e adiantar as particularidades também que já vai adquirindo. Meio, não é? Sim. Porque o Jubileu só se conclui lá para o fim do ano. E por isso é bom reter as suas motivações, as suas ideias, força. Com o Jubileu acontece algo que não é inédito, já aconteceu noutros Jubileus para trás, como nós vimos, que é ser convocado por um Papa e ser depois concluído por outro, não é? Começou com o Papa Francisco, já de saudosa memória, e agora com o Papa Leão XIV vai continuar. Este Jubileu, o Papa Francisco pô-lo sob o signo daquilo que mais é preciso agora, quer na vida dos crentes, quer na vida do mundo, não é? Que é a esperança. E a esperança como virtude teologal. É bom não esquecer isso, não é apenas uma expectativa humana, enfim, vale o que vale, toda a gente tem expectativas para a sua vida e para a vida dos seus e para a vida do mundo, com certeza, mas quando se fala de esperança e quando o Papa Francisco nos convocou para este Jubileu sob o signo da esperança, é a esperança teologal, a virtude teologal, quer dizer, uma esperança que vem de Deus, não é? Porque ela brota do facto da Páscoa. Nós temos a esperança garantida porque a própria morte foi vencida por Jesus Cristo. Portanto, é uma esperança que brota da nossa fé e depois também, certamente, nos faz olhar para diante, mesmo quando as circunstâncias são, e muitas vezes são, e para grande parte da humanidade são realmente muito adversas. Não é? E o Papa convoca este Jubileu sob o signo da esperança e diz isso na bula com que o convocou no ano passado, diz isso precisamente, é um documento chamado A Esperança nunca desmerece si própria, nunca desilude, e ele diz isso mesmo. As situações são graves, há muitos aspectos dramáticos e até trágicos da vida da humanidade atual que demoram a resolver-se. Todos os dias há gente que morre em conflitos mundiais, não é? Todos os dias. Estes conflitos então, de Gaza, da Ucrânia, são milhares e milhares de pessoas que têm morrido, centenas de milhares, enfim, é uma coisa tremenda. E noutras latitudes também. E também o problema da pobreza, o problema dos países que ficam tão inviáveis que a população foge, estas migrações constantes e que nem sempre são recebidas, nem acolhidas, não é? Enfim, tudo isto, o Papa diz, são situações que nos podiam fechar o coração, podiam fechar enfim, a nossa colaboração. Não, mas somos movidos pela esperança, então nós vamos para a frente e vamos fazer também Páscoa nessas situações. E nessa bula com que ele convocou o Jubileu, ele diz outras coisas também muito interessantes. Além de todos os motivos que nós temos lembrado dos Jubileus, também lá está, explica, por exemplo, de uma maneira muito sugestiva o que é a indulgência, diz ele, o pecado deixa marcas, mesmo que já estejamos reconciliados, há aqui marcas que ficam no coração e que precisam ser também purificadas, é aí que incide a indulgência, diz tudo isso que é tradicional dos Jubileus. Mas digamos que, assim, a parte mais ativa da bula e que se deve aplicar dos anos do Jubileu é a seguinte: nós olhamos para a realidade atual e o tempo dá-nos muitos sinais, que são outros tantos apelos. E concretamente essas situações. E depois ele enumera situações. Por exemplo, dos jovens que muitas vezes têm expectativas muito goradas, não é? É uma idade em que normalmente, enfim, se sonha, se imagina, mas em que depois se encontram tantos obstáculos, concretamente até para constituir família, para gerar filhos, etc. Esse é um problema que o Papa rapidamente diz. Depois também é outra ponta, os idosos, não é? Em muitos países, infelizmente, pelos progressos da medicina e da higiene, pois, vive-se mais tempo, está bem, mas vive-se mais tempo a fazer o quê? E com que acompanhamento, mesmo quando, enfim, as forças estão debilitadas e precisavam de mais atenção, portanto, os idosos. Depois, os migrantes, esses tais problemas das migrações, como é que, sendo tão insustentáveis as situações nos países de onde fogem, muitas vezes, tantas pessoas, depois como é que isto se integra, como é que o mundo responde a isto. Depois, o problema dos reclusos, não é?
sim, as pessoas, enfim, fazem crimes, são punidas, estão reclusas, mas depois, para já, como é que são acompanhadas nesse tempo de reclusão, que deve ser um tempo também de reconstrução da personalidade, para que depois saiam de outra maneira. Está bem, mas isso faz, e depois quando chegam cá fora, como é que se incluem? É muito significativo verificar que a última saída do Papa Francisco, poucos dias antes de morrer, ainda foi a uma prisão ali ao lado do Vaticano, porque isso era um problema que ele levava muito a peito. Portanto, ele vai olhando para todas essas situações e diz, isto são sinais que nós temos que acolher, temos que atender, são os sinais deste tempo. Está a alusão aos sinais dos tempos, de que falou o Concílio Vaticano II, que despertam a atenção e aos quais nós devemos corresponder. Então o Papa diz, o que nós devemos fazer durante este jubileu é transformar esses sinais em sinais de esperança. Porquê? Por uma atuação concreta em relação a cada um destes problemas. Estão aí, desafiam-nos, então vamos usar, passo o termo, esta graça especial do jubileu, que é um tempo de graça, para responder a essas situações e transformar estes sinais, estes apelos que o tempo nos faz, pela nossa atitude, em sinais de esperança. É uma parte muito ativa e acho muito performativa, para utilizar um termo que o Papa Francisco também usa, mas que foi usado antes numa encíclica do Papa Bento XVI, que dedicou exatamente à esperança, à encíclica Spe Salvi, quando o Papa Bento dizia que a esperança é uma virtude performativa, não enuncia apenas, realiza o enunciado e, portanto, faz o que diz e diz o que faz e leva as coisas para diante. E o Papa diz, pois, em relação a todos estes apelos, utilizemos a graça do jubileu para os transformarmos em sinais de esperança. Enfim, e oxalá seja assim, porque agora com o Papa Leão XIV, e não é por acaso que ele se quis chamar Leão, ele já explicou porquê, o Papa Leão XIII, portanto o último Papa que teve este nome no final do século XIX, princípio do século XX, ele faleceu em 1903, escreveu uma encíclica que é, digamos assim, a base daquilo que nós chamamos de doutrina social da Igreja, a encíclica Rerum Novarum, ou seja, acerca das coisas novas, e o Papa Leão já explicou porque escolheu o nome que escolheu. Assim como Leão XIII quis responder às coisas novas do seu tempo, que era sobretudo a questão operária, agora nós temos diante estas questões que o mundo atual nos põe, também muito ligados, enfim, ao digital, à inteligência artificial, etc., são coisas novas às quais temos que responder também. Os sinais deste tempo, afinal. Os sinais destes tempos que existem respostas para serem transformados em sinais de esperança. E nessa linha, do que é que devemos esperar do mais de meio ano de jubileu que temos pela frente? Pois, e também preenchido por atuações, porque praticamente todas as semanas tem havido e vai continuar a haver em Roma, até ao fim do ano, motivos de jubileu. Celebração. Como no ano 2000 houve aquela Jornada Mundial da Juventude, desta vez não vai ser assim uma Jornada Mundial, a próxima vai ser na Coreia, mas há o jubileu dos jovens também. Mas já também o encontro dos jovens em agosto e vai haver outros, e de adolescentes e de todo tipo de categorias sociais e de atividades profissionais e vida da Igreja, para motivar cada uma destas realidades no sentido de serem ativas e fazerem esperança no mundo. Um jubileu convocado ao estilo do Papa Francisco, que terá agora o Papa Leão XIV a concretizar. Na atenção às coisas novas. Dom Manuel, muito obrigado por ter apresentado aqui no programa Eclésia esta história dos jubileus ao longo da história da Igreja. Sim, senhor. Muito obrigado pela presença aqui do Dom Manuel no programa Eclésia, nesta história dos jubileus que pudemos partilhar consigo ao longo das últimas semanas.